reitera que não houve traição de fato, tá? Mas sim que Kobayashi, o professor de Toshio, ao visitar o garoto por sua ausência nas aulas, descobriu no quarto de Kayako um diário escondido que revelava que a garota era apaixonada por ele, e somente a crença de que sua esposa o traía motivou Takeo a matar ela e o filho, o que deu vida a uma maldição secular que chamaremos de Ju-on. É por isso que Katsuya, ao expulsar sua irmã, afirmava que o filho não era dele, tá? Pela influência que ele sofria de Takeo, desde que ele próprio testemunhou as aparições de Toshio, agora que sabemos que o antigo anfitrião suspeitava que o próprio filho era bastardo. O conceito japonês Ju-on diz respeito a uma maldição que se origina pelo pesar de alguém que morre de forma violenta nas garras de uma raiva extrema e que cujo local do assassinato é condenado pelo rancor pressentido, sobrevivendo de forma cíclica por entre as gerações, não importasse o que você fizesse. Essas revelações da família Saiki, não todas essas, claro, mas as que lhes foram suficientes, desvendaram pontas soltas das quais a polícia precisava de amparo especializado, e Yuji Toyama foi o detetive que à época cobriu o inquérito referido. Afastado da polícia desde então, foi convidado a auxiliar na análise das novas evidências que se apresentaram, e ele, por sua vez, com medo e a contragosto, resolveu ajudar. Ao mesmo tempo, Rika Nishina, em sua própria casa, pensou ter sido visitada pelo espírito de Kayako junto a Toshio, fato que não implicaria em sua morte, e também de forma concomitante, do outro lado da cidade, Hirorashi, seu chefe, não teve a mesma sorte e foi encontrado morto, o que fez os detetives Nakagawa e Igarashi deixarem a delegacia para intervir de forma urgente, permitindo que Yuji Toyama sozinho observasse estarrecido nas imagens de vigilância que foi chamado a apurar, uma sombra, um espectro negro que andou pelo corredor daquele prédio que aparvalhou Hitomi e que ao aproximar-se da câmera, abriu os olhos demonstrando que o pai estava on e era sobre isso e não estava nada bem. Entendendo a natureza sobrenatural que aquelas imagens podiam conter e por tudo que sabe desde que encerrou sua investigação, agora o detetive aposentado inadvertidamente vai até a casa em Nerima na intenção de incendiá-la por admitir que aquele era o marco zero profano de todos os incidentes que investigou e que precisava ser abolido. Tensão, pessoas, tensão, porque agora, estando na residência, o ex-policial Yuji Toyama compreende visões do que estaria por acontecer com sua própria filha Izumi Toyama no futuro próximo, em que, socializando com as amigas naquela casa famosa por ser assombrada, seriam juntas fadadas a um destino impiedoso e não tinha nada que ele pudesse fazer. No insight que teve, Izumi até seria a primeira a deixar o local, mas suas 3 amigas que por lá ficaram, desafortunadamente seriam padecentes fatais do espírito de Kayako e que vitimaria Nakagawa e Igarashi ao resgatarem Yuji Toyama dentro da casa, que também morreria momentos depois. Passam-se dias e o futuro a que nos referimos na situação de Izumi eventualmente haveria de chegar. Cartazes de desaparecidos já consumiam as paredes da província porque os eventos que Yuji Toyama previu aconteceram, e as 3 amigas de sua filha, acometidas por Kayako na previsão, de fato jamais foram vistas de novo. Isso causou na garota, na Izumi, um sentimento de culpa e paranoia por tê-las abandonado à própria sorte na fatídica ocasião. Mas a grande realidade dos fatos é que, mesmo se ainda por lá estivesse, ela não teria como intervir para evitar o inevitável. Desde então, Izumi tornou-se reclusa, pouco sociável na escola, e as únicas 2 amigas que mantinha, Shiharu e Miyuki, preocupavam-se com elas nesse sentido. A garota contou a elas que, à época, ela e as 3 amigas agora desaparecidas e presumivelmente mortas, engajaram-se a visitar aquela casa pela mística de ser assombrada, como já dissemos e como Yuji Toyama previu, e que, sentindo uma energia estranha emanada das dependências do lugar, ela, Izumi, saiu sozinha com medo do local sem esperar que as colegas fossem junto. O delírio de Izumi era tamanho que a faria descontrolar-se, afirmando estar sendo perseguida pelo espírito das 3 amigas mortas, o que a princípio não se podia provar. No entanto, as fotos tiradas para um trabalho escolar antes mesmo dos desaparecimentos, essas fotos elas foram finalmente reveladas. E Shiharu e Miyuki perceberam que em todas elas, sem exceção, os rostos de Izumi e as falecidas colegas estavam borrados na altura dos olhos, o que não tinha como explicar. Teria sido esse então o verdadeiro indício que preconizava o destino da menina? Bom, pode até ser, mas o fato é que naquele mesmo dia pela noite, Izumi acorda de um sonho com o pai e descobre que alguns dos jornais que usava para cobrir as janelas foram rasgados, o que aos olhos dela permitiria que suas 3 amigas mortas voltassem para buscá-la. E senhoras e senhores, lamento dizê-los, mas ela estava certa.
De fato, Izumi foi perseguida pelos espíritos que Kayako vitimou na oportunidade que teve delas na casa, e como a sobrevivente de certa forma escapou naquela ocasião, não sairia impune dessa vez e teria seu compromisso selado com a morte de forma irreversível. O fato de o tempo ter recuperado parcialmente Rika Nishina dos traumas não significa que ele os tenha esquecido, muito pelo contrário. Apesar de radiante, antes mesmo de Izumi morrer, Nishina, desde que entrou naquela casa em Nerima, ainda mantinha visões e pesadelos bastante pontuais com as imagens que observara, como pudemos ver na ocasião em que ela acreditou ter sido visitada por Kayako e Toshio em sua própria casa. O que ela não sabe é que esses espíritos ainda a acompanhavam. E isso se faz verdade ao percebermos esse senhor brincando com alguém ao lado de Nishina que nós simplesmente não vemos. De todo modo, agora uma vez restabelecida, sua amiga de infância Mariko, que é professora, por um eventual imprevisto pede auxílio a Nishina para saber como lidar com um novo aluno em sua turma que nunca apareceu às aulas. Pois é, a gente já viu isso antes. E, bom, no entanto, de alguma forma, as visões de Rika Nishina pareciam aproximá-la de uma realidade irrevogável em que nem mesmo na hora do almoço foi poupada de tê-las. Naquele dia, porém, sua noite de sono foi interrompida pelo sonho de seu quarto infestado por gatos pretos, idênticos aos da casa em Nerima, mas graças a Asmodeus, o pesadelo não durou muito, porque um telefonema logo pela manhã a acordou, e então ela atendeu Mariko solicitando sua intervenção imediata, pois a professora estava na casa do garoto, de onde, através da linha, Nishina pôde ouvir miados de um gato. Entendendo a mística caracterizada por eles, por saber que esses mesmos gatos eram presença constante nas visões que tinha desde que pisou naquela casa, e sobretudo por entender que gatos pretos são associados ao mal na cultura japonesa, ficou fácil ligar os pontos. Compreendendo que Mariko estava em apuros, Nishina correu de seu próprio lar para socorrê-la. Tensão, pessoas, tensão, porque ao chegar na casa, ela deparou-se com um silêncio sombrio que intimidava sua persecução, mas de forma alguma deixaria sua amiga jogada à própria sorte, como foi feito com ela. Mariko, àquela altura, já não mais respondia aos chamados da amiga, e no mesmo armário em que Nishina encontrou Toshio pela primeira vez, ela observou a professora sendo puxada para o sótão, cujo acesso também se dava por dentro do closet, de onde Kayako se revelou a persegui-la, dessa vez de forma real. Não é hora para se olhar no espelho, Rika Nishina, tem um espírito do inferno atrás de você, mas... Pera, olhar-se em seu reflexo talvez tenha sido apropriado